Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de externar minha gratidão nessa noite, minha alegria. A palavra que está no meu coração é gratidão. Gratidão, porque foi aqui que eu nasci de novo, dentro desse tanque, há 21 anos atrás. Tem alguns que lembram, né? Aí a gente vai ficando loiro para disfarçar, né? Amém? Gratidão à vida do pastor Dorival, pastora Ana, pastora Fabiana, pastor André, a todos os irmãos. Eu estava ali sentada e me recordava o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo aqui, aqueles cultos de sexta que tinha. Uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Gostaria de dizer que também estou muito feliz de ver alguns aluninhos abençoados aqui. Já vieram me dar um beijinho. Amém? Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Capítulo de número 8, perdão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 1. O tema a qual o Senhor nos dá nesta noite é hora da manifestação. Aqueles que encontrarem Romanos 8, dê glória a Deus, que eu vou entender que você já achou. Amém? Agradecer também a irmã Ana Lúcia, que nos fez o convite para estar aqui hoje. Eu a vi, mas agora sem óculos. É o dicionário dorivariano, não sei se existe essa palavra. Que o Senhor recompense. Amém, irmã Ana Lúcia? Obrigada. Eu vou fazer a leitura conforme está aqui na tradução que eu uso essa noite, que é a tradução na nova linguagem de hoje, tá? Diz assim, do verso 1 ao verso de número 4. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Verso de número 15 nos diz assim, do mesmo contexto, capítulo 8, amém? Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Abba, Pai, ou Paizinho, é uma expressão em aramaico. Agora o verso de número 19 e 20 para encerrar esta leitura. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Amém? Nós sabemos que essa é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E é interessante fazer a menção que no século XVI,
Houve um homem que estava no seminário para se tornar padre. E ele era muito atormentado por espíritos malignos, que vinham, se materializavam no quarto dele e escreviam seus pecados na lousa que tinha lá. E um dia esse rapaz alemão, que hoje conhecemos como Martinho Lutero, reformador protestante, estava traduzindo a Bíblia para a sua língua original, para a língua a qual ele era de origem, né, o alemão. E quando ele começou a traduzir a carta de Paulo aos Romanos, e chega no capítulo de número 8, que o primeiro verso está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Ele olhou para aquela lousa cheia de pecados dele escrito e falou isso: Satanás, nenhuma condenação há para mim, pois eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu não sei se vocês creem, mas isso aconteceu. A lousa ficou limpa instantaneamente. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, separando as intenções dos pensamentos. Só o nosso Pai tem todo esse poder. E nos primeiros versos aqui do capítulo de número 8, nos narra dizendo que hoje nós estamos unidos com Cristo. Primeira lição que eu aprendo aqui é que nenhuma condenação pode permanecer viva, de pé, diante da tua e da minha vida, quando nós estamos unidos em Cristo, quando somos um com Ele, assim como Ele e o Pai são um. E quando nós andamos em conformidade à sua palavra, em obediência. Salomão, o homem mais inteligente de todo o universo, sábio, um dos livros a qual ele escreveu tem o nome de Eclesiastes, já estava na sua velhice, e ali ele começou a fazer certas reflexões da maneira a qual ele havia vivido toda a sua vida. E quando eu chego no capítulo 9 de Eclesiastes, no verso de número 8, ele nos deixa ali um alerta, que diz: em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Se ele se corrompeu, se ele caiu, é ele e Deus. Mas que o Espírito Santo o inspirou para escrever isso é fato. E ele nos diz isso por quê? Para que nós tenhamos uma vida em conformidade às Escrituras, em conformidade à vontade de Deus. Deus, Ele quer o nosso bem maior. Nós não conseguíamos cumprir a lei. A lei tem o decálogo, em Êxodo 20 tem, que são os 10 mandamentos. Mas a lei, ela tem 613 mandamentos em toda a sua composição. Está lá em Levíticos. Por isso que haviam 613 franjas na roupa do sumo sacerdote. Por isso que quando ele entrava no único lugar que só ele poderia entrar para apresentar ali as culpas, o pecado de todo o povo, isso feito apenas uma vez ao ano, era amarrado uma corda na sua cintura e alguém do lado de fora tinha que segurar. Por quê? Porque se ele estivesse em falta ou em pecado, ele seria fulminado, morto instantaneamente, e ali com aquela corda o puxariam para fora. Então nós temos que ter uma vida de acordo à vontade do Senhor. Ah, irmã, mas hoje nós estamos na época da graça, não na época da lei. Então vamos ler lá em Atos 5, quando Ananias e Safira foram ofertar. Vocês lembram o que é que aconteceu? Os dois morreram. Por quê? Porque mentiram. Para quem? Para o Pedrão? Não, ao Espírito Santo.
E por mais que nós estamos vivendo na época da graça, a palavra ela permanece a mesma e ela é um conjunto. Eu não posso descartar o Antigo Testamento. Mas Cristo veio para quê? Para que eu conseguisse cumprir a lei. Não da maneira que está no Antigo Testamento, mas unida com ele, como está escrito aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Aí eu te pergunto, que amor é esse? Que amor é esse que poderia enviar qualquer ser celestial, angelical, para se tornar carne e se entregar ao meu e em seu lugar? Que amor é esse que poderia escolher qualquer ser, mas escolheu o seu único filho? Escolheu a pessoa que está na Trindade, para que viesse no ventre de uma moça de 15 anos, chamada Maria, que ainda era virgem carnalmente, e assim concebesse, para que não viesse da raiz adâmica, da queda, do pecado, mas que fosse alguém enviado por Deus, concebido pelo Espírito Santo, para que hoje você e eu tivéssemos uma nova chance, a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Você pode erguer a tua mão direita e declarar nessa noite: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu não sou apenas uma criatura, mas hoje eu sou filho, hoje eu pertenço a ti. Você pode dizer isso com seu coração aberto, agradecido, derretido na presença dele. Tá, mas e aí? Eu já aprendi que não há condenação. Eu já aprendi que eu tenho que andar na linha, sem piadinha do trem, tá? Eu tenho que estar da forma qual agrada ao coração do Senhor. Lembram-se de Gênesis 6? Do dilúvio? O texto nos narra que Deus se arrependeu de fazer quem? A humanidade. E resolveu, vou destruir tudo. De repente ele dá uma olhadinha assim e fala assim: poxa, eu tenho um amigo que anda comigo todos os dias. Eu vou dar uma nova chance para esse camarada. Para os seus 3 filhos, para sua esposa e para suas 3 noras. E para aquele mundo de animais. Vamos recomeçar. Veio o dilúvio. Aproximadamente 1 ano, 1 mês e 10 dias, eles ficaram trancafiados dentro daquela arca, que levou 120 anos para ser construída, quando nunca havia chovido na terra. Mas Noé, sendo amigo de Deus, ouvindo a Deus, mantendo o seu relacionamento diário com Deus, não deu ouvido àqueles que diziam: nunca choveu na terra, você é louco. Olha quantos anos já faz que você está nesse propósito e nada acontece. Dá uma desviadinha aí, não é assim que acontece com você e comigo? O que Noé fez? Permaneceu fiel, firme. Executou o seu propósito até o fim. Daniel 12:13, o que é que Deus diz para Daniel? Tu, porém, vai até o fim. Noé foi até o fim. Pode não ter salvo muitas almas nesses 120 anos de trabalho e pregação, mas sua casa foi salva. E recomeçaram a história da humanidade. Ah, mas depois que ele desceu da arca, teve a história da vinha, é ele e Deus. E todos esses registros de quedas e pecados, eles permanecem, porque nós somos falhos. Ainda estamos aqui, nessa matéria pecaminosa. Mas, unidos com Cristo, nenhuma condenação há. E nós temos o direito ao arrependimento e ao perdão. Para quê? Para brilharmos como astros no mundo, como nos diz em Filipenses 2:15. O que é brilhar como astros no mundo? Aqui, o verso 15 que nós lemos em Romanos 8.
Porque o Espírito que vocês receberam de Deus. Quem gosta de receber presente aqui? Deixa eu ver. Nossa, ninguém. Só os pastores e meia dúzia. Eu achei que todo mundo gostasse, né? Eu gosto. Agora imagine você receber um presente que não vem de qualquer ser humano, mas que vem do Criador de todo o universo, que sonhou e desejou você, e permitiu entre milhões de espermatozoides você fecundar o óvulo da sua mãe e estar aqui hoje, vitorioso em Cristo. Sabe qual foi o presente que Ele te deu? Olha que maravilha. Além da salvação, que é o maior, né? Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, ou seja, esse presente que nós recebemos de Deus, preste atenção, não torna vocês escravos. Infelizmente, quantos irmãos nossos em Cristo vemos, convivemos, conhecemos e tristemente enxergamos a escravidão. Mas não é conhecedor da palavra? É. Mas vive em cativeiro. Mas não é conhecedor da palavra? É. Conhecedor. Praticante e aquele que se apossa é outra história. Lembre-se que no início eu disse que essa palavra ela é viva. Então, ela tem vida. Ela é para ser usada. Lembram quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus? Que forma simbólica ele diz da palavra? É uma espada. Espada da palavra. É para você guerrear com ela. É para você usá-la. Você usa a autoridade do nome de Jesus, a autoridade e poder das Escrituras e vence. Não é para ter medo, não é para ser escravo. Deus te fez corajoso. Você e eu temos a mente de Cristo. Somos valentes, somos guerreiros e soldados dele. Vamos nos revestir de toda essa armadura. Vamos nos defender com o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns. Todos. Todos os dardos inflamados do maligno. Todos. O Senhor está derramando essa unção sobre ti. Ele está te lembrando esta noite. Aposte-se e use a palavra. Viva a palavra. Pratique a palavra. Jogue para fora todo jugo. Isaías 10:27. A unção despedaça todo. Perceba que a palavra ela é bem detalhada. Todo o jugo. E vocês sabem o significado do nome Cristo? Unção, ou seja, a pessoa dele despedaça todo o jugo. Esteja unido com ele. Viva os melhores dias da tua vida. Largue a escravidão. Largue a impureza. Largue os vícios. Irmã, você esqueceu que você está numa igreja? Não. Vício não é só prostituição, beber e fumar, não. Vício é tudo aquilo que é praticado que nos afasta do Cordeiro. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando Deus ele quer um particular maior comigo e contigo, até o que é lícito tem que ver se é permitido por Ele ou não.
Quantos livros nós temos aqui essa noite? Eu me lembrei de algo engraçado agora. Nós fomos ali no Brás, na Fundação Casa, onde os menores infratores estão presos. Todas as quartas, né? Nós tínhamos o hábito de ir. E uma vez nós conseguimos levar uns amigos nossos que eles são um quarteto, né? Eles cantam. E eles foram com a gente. E um dos integrantes, o baixo, falou assim: quantos livros nós temos aqui? A gente só deu uma cutucadinha nele, vigia. Falar isso dentro de uma cadeia, né, irmãos? Só que aí ele conseguiu se consertar, né? Livres em Cristo. Eu falei isso. Ó, o apelido dele, risada, só para vocês terem noção da peça. Lembra disso? Mas graças a Deus hoje eu posso declarar isso sobre mim e sobre ti. Quantos livros nós temos aqui? Amém? Então nós não somos mais escravos, aleluia. E aqui continua dizendo, nós não temos medo, não somos escravos. Pelo contrário, o Espírito nos torna filhos de Deus. Pelo poder do Espírito dizemos com fervor, Paizinho, Abba, Pai, meu Paizinho, na intimidade. O Senhor não é um Deus carrasco, longe lá no céu, um carcereiro. Não, Ele é um Pai de amor. Talvez você não tenha tido um bom relacionamento com o seu pai biológico. Eu tive muitos contratempos com o meu. Mas graças a Deus, antes do Senhor recolher ele, o Senhor falou, vai lá. Ele estava morando há 10 anos na Bahia. O Senhor falou assim, vai lá, dá um abraço, diz que você ama. Faça a tua plantação da semente que é necessária. E eu fui com a minha filha. E após nós chegarmos aqui 1 mês, o Senhor o recolheu. Deus, Ele sabe de tudo. Mas, como eu estava dizendo, talvez você tenha tido um relacionamento conturbado. Talvez você não tenha conhecido seu pai. Mas, quando o Senhor diz que Ele se coloca como meu e seu pai, é que Ele quer esse relacionamento de intimidade. Nós temos que aprender a desenvolver o papel de filhos, aceitando a paternidade do Senhor. Somos guardados, estamos nele, somos amados, fomos desejados. João 15:16 está dizendo assim, que não fomos nós quem o escolheu, mas Ele nos escolheu, nos nomeou para que nós pudéssemos dar fruto. De maneira que o nosso fruto venha a permanecer. Então, uma vez que eu não sou mais escravo, uma vez que eu recebo esse poder, eu posso clamar pelo meu Pai. E Ele se manifesta para, através da minha vida, fazer eu produzir e gerar frutos para o reino dEle, que alegrem e agradem ao coração dEle. Os versos de número 19 e 20 diz assim: o universo todo espera com muita impaciência. Talvez na sua tradução esteja escrito assim, né? Todo o universo aguarda com grande expectação a grande manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Uma vez que nós entendemos que nós não somos criaturas, mas somos filhos, o mundo está gemendo, esperando sem paciência a nossa manifestação. Ternibais terlai sombra rei, larcai mais chore ai underlai sei barlai estai. Quando nós vamos despertar? Quando nós vamos ser ativados, enviados? O Senhor me faz lembrar do texto de Romanos 10, quando Paulo escreve dizendo, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Muitas vezes o nosso desejo é ir, é ser enviado a povos não alcançados, não evangelizados, aos confins da terra. Mas nós temos que ter
a orientação, a revelação de Deus do local que o Senhor quer te ativar. Lembram quando os apóstolos, que eram discípulos, receberam poder? Qual foi a instrução? Ficai em Jerusalém. Ficaram, receberam. Depois de Jerusalém, eles puderam ser enviados aonde? Samaria, até os confins da terra. O que eu aprendo com isso? Primeiro local que eu tenho que ser ativado é dentro da minha casa. É com os meus familiares. Para depois ir recebendo da parte do Senhor, sempre em obediência, para nós não sermos rebeldes, para nós não desobedecermos. Mas eu vou financiar aqui, Jesus, 72 parcelas. E vou lá para Bombaim evangelizar aquelas meninas do leilão. Garotas que são leiloadas lá. Quando eu digo garotas, é de 7, 8 anos para a prostituição, tá? Eu vou para lá, Jesus. E se Deus falar para você não ir? Ah, não, ele não vai contra a palavra dele. Talvez não foi você, talvez não foi eu quem Deus escolheu. Talvez nós podemos financiar, enviar oferta para que alguém vá para lá. Missões com os pés, quem vão? Missões com os joelhos, dos que intercedem. E missões com as mãos de quem financiam a viagem missionária. Nós temos que entender qual o local nosso no corpo. Aonde Deus quer que nós venhamos produzir. Eu fiquei 14 anos, meu marido e eu ficamos com a nossa filha. 14 anos integralmente na obra. Aonde o Senhor enviou, obedecemos e fomos. Levamos as mãos cheias, voltamos com as mãos vazias. É isso que Deus quer. Levemos as mãos cheias de sementes, voltemos com elas vazias para abraçar os resultados. E aí, eu estava orando já há algum tempo. Eu falei, Senhor, o Senhor já tinha dado a ordem para nós retornarmos para cá, para São Paulo. Fez 2 anos, agora em janeiro, que nós voltamos para cá. E eu falei assim, Senhor, eu quero ter mais utilidade. Sabe quando você está insaciável, você fala, eu quero mais? E eu falei assim, eu quero poder ativar mais pessoas. Aonde o Senhor vai me enviar? E Deus, ele começou a pôr um amor muito grande no meu coração para eu trabalhar com crianças, que eu nunca tinha trabalhado com crianças em toda a minha vida. Tia Fabiana. E aí eu comecei a orar, e o Tiago fez aquele projeto que nós temos ali no Veneza, em agosto de 2017, iniciou. Para a glória de Deus, as crianças estão indo lá, mas trabalhavam mais com ele, né? Eu poderia ir, a Gi também me ajuda, de vez em quando eu apareço, né, Gi? Para cortar o pão, para dar o suco, só que eu falei, Senhor, eu quero fazer mais. E aí nós estávamos orando e eu recebi uma ligação de um projeto que tem aqui na Vila Califórnia, que talvez você conheça, tem algumas crianças de lá que estão aqui, que se chama CJ. Não sei se vocês já ouviram. Os núcleos que tem aqui na Califórnia são da Igreja Católica, estão instituídos na Igreja Católica. E a diretora, quando me ligou, ela disse assim, eu sei que você é pastora, mas você aceita o desafio? Eu falei, eis-me aqui. E falei para ela, né, assim, esse tipo de trabalho eu nunca havia desenvolvido, mas eu estou aqui. Aí ela falou assim, tem todo o plano de aula, tudo certinho para você ministrar as crianças, mas eu gostaria que você desse uma oradinha neles de vez em quando, falasse um pouquinho da palavra de Deus. Eu falei, opa! Aí eu falei, eis-me aqui. Para a glória de Deus, estamos ali fazendo a obra do Senhor. E trabalhando também secularmente. Então, às vezes a gente tem que ter esse feeling, né? Essa sensibilidade à voz do Espírito Santo, para onde o Senhor quer nos colocar. Porque todo lugar a qual Ele nos enviar é para nós sermos úteros férteis. Produzirmos para Ele. Então nós temos que enxergar tudo como oportunidade
para semear a palavra e para glorificar.